Olá pessoal, aqui eu estou para mais um vídeo da série de vídeos que eu pretendo fazer sobre subestações para leigos. E hoje, para dar continuidade, eu trouxe mais alguns temas aqui, mais alguns tópicos para a gente conseguir um conhecimento um pouco maior, mais profundo, cada vez mais se aproximando do assunto que a gente quer ensinar mesmo, que é subestações, equipamento de subestações, circuitos e etc. Então vamos lá. Eu não coloquei aqui, mas é um tópico que eu queria colocar também, que são os componentes de um circuito elétrico que eu representei aqui. Basicamente, existem mais, tá? Só que para ter uma noção, eu coloquei esses aqui que podem formar um circuito elétrico. Não tinha colocado aqui, mas eu posso colocar aqui o condutor também, os condutores. Então vamos lá. Fonte de tensão, chave de manobra, carga, que aqui eu coloquei uma lâmpada, mas pode ser outro dispositivo, outro equipamento, e condutores. A fonte de tensão, eu tinha explicado já na aula passada, ela fornece uma força para a circulação da corrente, a chave de manobra para manobrar o circuito, para ligar e desligar. A carga é onde a nossa energia vai ser transformada, vai passar de energia elétrica para outra forma de energia, nesse caso luz. E os condutores que conduzem a corrente da fonte até a carga. Aqui eu coloquei 10 tópicos aqui para ver se a gente consegue estudar eles hoje, todos eles. Circuito série, circuito paralelo, circuito misto, resistores, associação de resistores e resistência equivalente, magnetismo, eletromagnetismo, corrente contínua, corrente alternada e frequência. Então vamos começar aqui. Circuito série. Associações, né? Como que a gente pode associar os componentes do circuito? Então, basicamente são esses três tipos de associação que a gente consegue fazer. Associação em série, associação em paralelo e associação mista, que é uma combinação dessas duas primeiras aqui, série e paralelo. Alguns chamam de associação série-paralelo, circuito série-paralelo. Então, todos esses componentes aqui eles podem ser associados dessa maneira. Na associação série, vamos começar com a fonte. Se eu associo duas fontes de tensão, bateria, vamos dizer, duas baterias em série, eu tenho esse seguinte diagrama. O que acontece? A tensão dessa fonte aqui vai se somar com a tensão dessa aqui. Então nesses dois terminais aqui, ó, se eu medir a tensão aqui, se eu medir ela aqui, tem um aparelho chamado voltímetro, que a gente consegue medir tensões com ele. Se eu medir a tensão nesses pontos aqui, eu vou ter a soma dessas duas tensões aqui. Digamos, se eu tenho 10 volts aqui e 10 volts aqui, 10 mais 10, 20 volts. Então eu teria 20 volts aqui entre esses terminais aqui.
associando fontes de tensão em série. O que acontece? Eu vou explicar vou explicar o circuito série para todos os componentes e depois o circuito paralelo e depois o misto. Então, vamos apagar aqui. A chave. Se eu associo a chave em série, depois a gente vai estudar um pouco melhor isso, tá? Mas se eu associo duas chaves de manobra em série, o que acontece? Eu vou precisar, para que exista a passagem de corrente através do circuito, eu preciso que as duas estejam fechadas. A gente chama também essa combinação aqui de OU, circuito de OU não, desculpa, de E, circuito E. Por quê? Porque esta chave e esta chave precisam estar fechadas para que eu tenha a corrente circulando no circuito. Aqui eu posso ter a fonte e aqui eu posso ter a carga. Vou botar uma lâmpada aqui. Então, daí, para que haja circulação de corrente na carga, para que a lâmpada se acenda, eu preciso das duas chaves fechadas, né? Uma e a outra, por isso que a lógica E aqui, né? Uma e a outra fechada, para que eu tenha circulação de corrente e que faça com que essa tensão aqui da fonte chegue aqui na lâmpada e faça circular corrente e faça a lâmpada acender. Associação série agora para carga. Para carga. Então, se eu tenho duas lâmpadas em série, o que acontece? Se as lâmpadas forem iguais, eu vou ter uma divisão de tensão aqui. Se as lâmpadas forem iguais, de mesma resistência elétrica, eu vou ter uma divisão por 2. Vai ser cada lâmpada vai ficar com a metade da tensão da fonte. Então, se a fonte é 10 volts e eu tenho aqui duas lâmpadas iguais, entre cada lâmpada aqui eu vou ter 5 volts. 5 volts. O que acontece? O que é uma característica do circuito série? A corrente no circuito série, ela é a mesma para todos os componentes. É a mesma que passa na fonte. Se tiver a chave de manobra aqui, é a mesma que passa na chave de manobra quando ela está fechada. É a mesma que passa nessa lâmpada e é a mesma que passa nessa outra lâmpada aqui também. Essa é a característica do circuito série. A corrente é igual. Nas cargas, o que acontece? A tensão, ela vai se dividir. Depois a gente vai estudar isso melhor, mas se as lâmpadas forem iguais, a divisão da tensão da fonte é igual. Se a carga for de resistência de igual valor, a tensão da fonte
se divide no meio. Se as lâmpadas forem diferentes, eu posso ter valores aqui de tensão diferentes. Tipo, vamos citar aqui, eu posso ter 7 volts numa lâmpada e 3 na outra. Mas lembrando sempre que a somatória das tensões das cargas vai ser igual à tensão da fonte. Então, ó, 5 mais 5 eu tenho 10. Se eu tivesse 3 aqui, eu ia ter obrigatoriamente ter 7 aqui para somar 10. E assim vai. Não é só 2 componentes que eu posso associar em série. Eu posso associar mais componentes em série. Eu posso ter 2, 3, 4, quantos forem necessários. Então eu posso ter uma lâmpada, mais outra lâmpada, mais outra lâmpada, mais outra, todas combinadas em série. Se elas forem iguais, as tensões vão se dividir. Então vão se dividir entre a tensão da fonte, vai se dividir entre essas 4 lâmpadas. Até a somatório de todas as tensões chegar ao valor da tensão da fonte. Isso vale também para fonte de tensão e para chave de manobra também. Eu posso combinar fontes de tensão em série. Mais do que 2. Por exemplo, se eu tenho 10 volts para cada fonte, aí eu somo os valores aqui, tenho 10 mais 10 mais 10, 30 volts nesses terminais aqui. Lembrando, pessoal, esse é um curso para leigos, então vamos lembrar assim, ó, que a corrente elétrica, ela flui pelo circuito, ela passa no circuito série, ela é igual em todos os pontos. Então nesse ponto aqui eu tenho uma corrente elétrica, tantos coulombs por segundo, vamos dizer 2 coulombs por segundo. Aqui eu vou ter os mesmos 2 coulombs por segundo saindo. Tensão elétrica, ela é entre 2 pontos. Ela é entre 2 pontos. Eu posso medir a tensão entre esse ponto e esse ponto. Eu vou encontrar 10 volts. Eu posso medir entre esse ponto e esse ponto aqui. Eu vou encontrar 20 volts. Eu posso medir entre esse ponto e esse ponto aqui. Eu vou encontrar 30 volts. Então essa é a associação em série. E a associação em série para condutores, ela é similar à associação para carga. Porque o condutor, ele também é uma carga. Ele não é um condutor ideal, ele apresenta uma resistência elétrica. Então ele vai apresentar uma queda de tensão, que a gente diz também. A gente diz que ele apresenta uma queda de tensão quando uma corrente flui através dele. E eu posso associar 2 condutores, um de ida e outro de volta para a corrente. Então as resistências equivalentes aqui seriam a soma dessas 2 resistências aqui. A soma desse condutor com a desse condutor. A corrente que passa aqui é a mesma que a corrente que passa aqui. A tensão vai ser pequena. Por quê? Porque o condutor ele tem uma queda de tensão baixa. Para quê? Para que eu não tenha muitas perdas, para que a maior parte da minha tensão eu consiga chegar na lâmpada.
vamos passar para outra associação, associação em paralelo. Associação em paralelo de fonte. Associação em paralelo de fonte. Eu tenho uma fonte aqui e tenho outra aqui. O que acontece? Eu ligo elas nessa configuração. Se eu colocar um voltímetro aqui, o que eu vou medir? Se eu tenho aqui 10 volts e 10 volts aqui, eu vou medir 10 volts. A tensão não muda, tá, pessoal? Aqui a tensão não muda. O que vai mudar é a capacidade de corrente. Que ao invés de, bom, eu tenho essa bateria aqui que eu posso extrair dela 10 amperes, vamos dizer. Se eu associar uma outra bateria a ela, igual a ela, eu vou ter 10 mais 10, eu vou ter 20 amperes que eu vou poder tirar daqui. 10 vai circular aqui, 10 aqui, e eles vão se somar aqui, elas vão se somar aqui. E aqui eu vou ter 20 amperes. Aqui. Se eu tiver carga, desculpa, que aqui é só um voltímetro, né? Se eu tiver a minha carga aqui, solicitando essa corrente. Então a corrente circularia, uma parte vem daqui, a outra parte vem daqui, elas se somam aqui e passam pela carga aqui, ó. Então, se eu tiver, vamos botar 2 amperes aqui, mais 2 amperes aqui, eu vou ter 4 amperes aqui, 4 amperes aqui. Então a tensão ela fica a mesma e a corrente ela se divide nesse circuito. Coloquei para fonte, tá, pessoal? Agora vamos colocar para carga, para chave. Chaves em paralelo. O que acontece aqui, ó? Na chave em série eu tenho a mesma corrente passando pelas duas chaves. Nas chaves em paralelo, eu tenho que essa corrente aqui, ela se divide em duas. Uma parte vem por essa chave, a outra parte vem por essa chave, obviamente, se as duas estiverem fechadas, né? O que acontece com o circuito paralelo também, que é um assunto que a gente vai abordar depois, mas eu já posso adiantar alguma coisa. No circuito sério diz que a gente tem a lógica E. No circuito paralelo de chaves, a gente tem a lógica OU. O que é a lógica OU? Ou essa estando fechada, ou essa estando fechada, eu vou ter circulação de corrente. Então, se eu tiver essa chave aberta aqui, eu vou continuar com a circulação de corrente pela outra chave. Então, e se eu tiver com essa chave aberta e essa aberta, eu vou ter circulação de corrente por essa chave. Então, ou uma ou a outra estando fechada, vai haver circulação de corrente. Então, a gente chama de lógica OU. Cargas. Cargas em paralelo. Vamos colocar a lâmpada aqui. Duas lâmpadas em paralelo. Lembrando, pessoal, esses circuitos não necessariamente precisam ser só de 2 componentes associados. Eles podem ter mais do que 2 componentes associados na mesma configuração. Série, paralelo. Aqui, o que eu tenho?
eu tenho que a tensão entre as lâmpadas ela vai ser igual. A mesma tensão que eu tenho nessa lâmpada eu vou ter nessa. Ó, dá uma reparada aqui, ó. Se eu botar um voltímetro aqui medindo a tensão, eu estou medindo entre esse ponto e esse ponto, mas esse ponto e esse ponto ele é o mesmo que esse aqui e esse aqui, considerando o condutor ideal, que não apresenta resistência, não tem queda de tensão. Então a mesma tensão que eu tenho aqui. Para completar o circuito, para ficar melhor aqui, para visualizar, eu posso trazer para cá e colocar a fonte aqui, ó. A corrente, eu vou pedir perdão a vocês porque às vezes eu estou usando o sentido real e às vezes eu estou usando o sentido convencional da corrente. É porque na eletrônica geralmente se usa o sentido convencional da corrente, que é fluindo do positivo para o negativo. Então, se a corrente sai daqui, chega aqui nesse ponto, ela se divide, a corrente se divide. Uma parte vem por aqui e a outra parte vem por aqui. Então, na associação em paralelo de cargas, a corrente se divide entre as cargas. A tensão é a mesma nas duas cargas. Se eu tenho 10 volts aqui na fonte, eu vou ter 10 volts aqui no voltímetro, vou ter 10 volts nessa lâmpada e 10 volts nessa lâmpada. A corrente, se as lâmpadas forem iguais, a corrente vai se dividir igualmente. Se eu tenho, por exemplo, 4 amperes aqui, 2 amperes vem por aqui e 2 vem por aqui. 2 amperes aqui, 2 amperes aqui. Eu posso associar mais lâmpadas aqui em paralelo. Seria para carga mais ou menos isso. Depois no decorrer do tempo, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa, esse tipo de circuito e entendendo cada vez melhor. Os condutores, eu posso associar condutores em paralelo também. Posso associar e existe isso. Existe casos em que a gente associa condutores em paralelo, a gente tem um ganho com isso. Por quê? Porque a gente tem uma perda no condutor e se a gente associa o condutor em paralelo, a gente vai ter menos perda. A gente tem uma economia de energia e a eficiência energética aumenta, o rendimento aqui aumenta. E aqui é a mesma coisa, né? A corrente ela vai se dividir, parte vai passar por esse condutor e parte vai passar por esse condutor. Isso é usado mais na indústria, para acionamento de motores, esse tipo de coisa. Residencial, elétrica residencial, comercial, não usa esse tipo de coisa, não. Se bem que e também nas linhas de transmissão, existem linhas de transmissão que tem 2 condutores lá na mesma... 2 condutores para o mesmo polo. Tem uns que tem até 4 condutores para o mesmo polo nas linhas de transmissão. E nos barramentos de subestação também. Então, eu falei um pouco do circuito série, falei um pouco do circuito paralelo e agora eu vou falar um pouco do circuito misto ou do circuito série paralelo. O que acontece? No circuito misto, eu vou ter, se eu tiver uma fonte aqui, eu vou ter outras 2 fontes aqui
podem ver que a combinação aqui ela tá misturada. Eu tenho essa fonte aqui em série com essas duas outras fontes aqui que estão em paralelo. Então eu tenho um circuito série paralelo. E aí vale o mesmo, tá? Se eu tenho 10 volts aqui, eu vou ter 10 volts aqui, eu vou continuar tendo 10 volts aqui. Se eu tenho 10 volts aqui, eu vou somar 10 mais 10, 20 volts eu vou ter aqui, nesses terminais aqui. E a corrente que passa por essa fonte aqui, vai se dividir aqui. Ela vai uma parte para essa e a outra parte para essa. E aqui ela se encontra de novo. E essa corrente é a mesma dessa aqui que passa nessa fonte de cima aqui. Existem outras configurações também de circuito misto. Eu posso combinar mais duas fontes em paralelo aqui. Também é circuito misto. Aqui está paralelo, e esse conjunto de paralelo está em série com esse conjunto de paralelo aqui. É um circuito misto também. Tá, pessoal? Aí a gente pode ligar isso numa carga, numa lâmpada. E aí a lâmpada se acende. Tá, pessoal? Aí vamos ver a combinação agora de circuito misto com chaves. Circuito misto com chaves. Eu tenho uma chave aqui eu tenho outra chave e em paralelo outra chave aqui. Então eu tenho duas chaves em paralelo e em série com uma chave. Então olha o que eu estou combinando. Eu estou fazendo uma associação de lógicas. Eu estou associando uma lógica OU com uma lógica E. Para que haja corrente, o que tem que acontecer? Essa chave ou essa chave precisam estar fechadas. E essa chave precisa estar fechada também. Então essa, ou lógica ou. E aqui, lógica E. Essa e uma dessas duas. Então é isso que a gente tem na combinação de chaves em circuito misto. A gente pode ter outras configurações? Pode ter mais uma chave em série aqui, aí nós vamos ter essa ou essa, uma dessas duas. A gente pode ter mais chaves em paralelo. Enfim, a gente pode fazer diversas coisas com isso e é uma coisa muito útil nas lógicas de circuitos de intertravamento, de subestações. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Outras lógicas também que se empregava antigamente se empregava muitas chaves, relés, contatoras. Depois a gente vai saber o que são relés e contatoras. Mas hoje em dia isso ainda existe, mas está caindo em desuso por causa da tecnologia digital aí que faz essa combinação aqui dentro de um computador, dentro de uma CPU lá e então aí não é necessário mais o contato físico
que esse contato físico aqui ele é uma chave de metal ali que ela tem tem os contatos aqui, e aí a gente pressiona e aí eles entram em contato aqui e começam a conduzir corrente elétrica. Então é um negócio, é um instrumento mecânico, e a tecnologia digital vem substituir isso aí com alguma vantagem, porque não tem muito desgaste na tecnologia digital. Bom, mas enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Cargas. O que acontece com as cargas? Eu vou explicar aqui superficialmente, por enquanto, por quê? Porque depois a gente vai estudar associação de resistores, aqui entre um tema, associação de resistores e resistência equivalente. Então, a gente vai estudar essas associações, série, paralelo e misto, com resistores, que é o que eu vou explicar o que é um resistor depois. Então, associação mista, série paralela de lâmpadas. O que acontece? Eu vou ter uma tensão aqui. Essa tensão aqui, ela vai se dividir entre essa lâmpada e essas duas. Essa lâmpada vai ficar com uma tensão, uma determinada tensão. Essas outras duas lâmpadas vão ficar com a mesma tensão, uma e a outra. A tensão que tiver nessa vai ser a mesma que a tensão que tiver nessa, mas pode ser que a tensão que tiver nessas duas não seja a mesma tensão que cai sobre essa lâmpada. Porque se elas forem iguais aqui já não é a mesma tensão. Porque aqui eu tenho uma associação aqui, a tensão maior vai ficar na lâmpada de cima e a tensão menor vai ficar na lâmpada de baixo, nas lâmpadas de baixo. Com associação de condutores série paralelo é aquilo, eu posso ter um trecho do circuito que eu resolvi botar dois cabos em paralelo, e o outro trecho eu deixei com um cabo só, com uma bitola maior, para não ter muito aquecimento ou para não ter muita queda de tensão. Então, assim, circuito série, paralelo e misto seria isso. Agora vamos tratar resistores. O que são resistores? Resistores são dispositivos, são componentes da eletrônica. Existem também resistores de maior porte para outras finalidades, para aquecimento, até o chuveiro. O chuveiro é um resistor, aquela que a gente chama de resistência do chuveiro, nada mais é do que um resistor. Os resistores, o que eles possuem de característica? Eles possuem uma resistência elétrica um pouco considerável. Então eu vou botar aqui o símbolo. Existem dois símbolos básicos de resistores. Agora não vou lembrar, cada norma tem utiliza um símbolo, mas os dois símbolos estão aqui. Este e este são símbolos de resistores. E aí, como a gente tinha falado na aula passada, na apresentação passada,
os resistores possuem uma resistência elétrica. E essa resistência, essa grandeza, resistência elétrica, ela é medida na unidade de medida chamada ohm. E aí o que acontece? Eu posso ter resistores de... Vou utilizar esse símbolo aqui mesmo. Resistores de 10 ohms, resistores de 20 ohms, resistores de 100 ohms, resistores de 1000 ohms, resistores de 10.000 ohms, 10k ohms, e aí por diante. A eletrônica usa muito isso, resistores. O próximo tópico aqui é a associação de resistores e resistência equivalente. Associação de resistores e resistência equivalente. Então, a associação de resistores, ela é o que a gente explicou aqui para carga. Série, paralelo e misto para carga. Por quê? Porque o resistor é uma carga. O resistor é uma carga. Então eu posso associar ele em série, posso associar ele em paralelo, posso associar ele num circuito misto, né? Eu vou colocar aqui um circuito misto para dar uma ideia da associação de resistores aqui. O que acontece? Aí existe uma forma de calcular, não uma, mais do que uma, forma de calcular a resistência equivalente das associações de resistores, sabendo a resistência individual de cada resistor, o valor da resistência individual de cada resistor. Então a gente vai começar com resistores em série. Para resistores em série, é bem simples, pessoal. Bom, vamos dizer que esse aqui é 10 ohms, esse aqui é 10 ohms. É bem simples. É só somar. 10 ohms mais 10 ohms, 20 ohms. 20 ohms. 10 ohms mais 10 ohms, 20 ohms. E é isso. Se eu tiver um terceiro resistor, não importa o valor dele. Pode ser 5 ohms, vamos dizer. Eu vou somar. Então 10 ohms mais 10 ohms mais 5 ohms. Eu vou ter 25 ohms. Essa é a associação em série de resistores. Deixa eu ver mais o que eu posso falar de associação. O que vale para carga, o que vale para resistores. A resistência equivalente é justamente essa, é o resultado da combinação das resistências individuais. Então esse 25 ohms aqui é a resistência equivalente desse circuito com 3 resistores em série, com 2 resistores de 10 ohms em série e mais um de 5 ohms em série. Agora vamos passar para associação em paralelo. Associação em paralelo. O que acontece? Aqui eu não vou saber explicar muito bem, mas a fórmula é a seguinte: 1 sobre resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual
a soma dos inversos das resistências individuais. Então, seria isso. Eu posso ter vários resistores em paralelo aqui. Para eu descobrir a resistência equivalente de toda essa associação, eu aplico essa fórmula e com um pouco de álgebra aí a gente descobre qual é a resistência equivalente do circuito. Existem outras maneiras também, tá, pessoal? Se eu tenho duas resistências ou três, não importa quantas resistências. Vamos dizer duas resistências de igual valor, 10 ohms, por exemplo, e 10 ohms aqui. Essa associação, eu posso dizer que ela resulta numa resistência equivalente de 5 ohms, que é o seguinte: a resistência equivalente é igual a uma das resistências, o valor de uma das resistências, uma resistência individual, que elas são todas iguais, dividido pelo número de resistências que eu tenho associado. Então, aqui nesse caso, dividido por 2. Mas aqui eu vou botar N, tá, pessoal? Para dizer que, para colocar que eu posso ter mais resistências aqui, resistores aqui. Se eu tenho, por exemplo, vamos colocar 15 ohms aqui. 15 ohms e mais um de 15 ohms aqui, para ficar mais fácil de calcular. A resistência equivalente eu pego 15 ohms e divido por 1, 2, 3. Divido por 3, eu vou ter 5 ohms de resistência equivalente nesse circuito. Existe ainda outra forma de calcular quando as resistências não são iguais. Quando as resistências não são iguais, é essa fórmula de baixo, mas existe também uma outra fórmula, que é quando eu tenho dois resistores associados em paralelo. Eu pego, digamos que aqui vamos colocar 10 ohms aqui. 10 ohms. Vou apagar aqui. Eu pego 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, que é o valor de uma vezes o valor da outra dividido pela soma dos valores. Então 10 vezes 10 é igual a 100 dividido por 20, 20, 40, 60, 80, 100, 5 ohms. Lembra que se eu pegar, eu tenho 10 ohms, tenho dois resistores, 10 dividido por 2, 5 ohms, deu o mesmo resultado. Certo, pessoal? Então, eu pego a resistência individual 1 vezes a resistência individual 2, divido pela resistência individual 1 mais a resistência individual 2. Lembrando que esses valores não precisam ser iguais para essa fórmula aqui. Só que eu consigo calcular com essa fórmula só de 2 em 2.
resistores de 2 em 2. Mas eu posso calcular se tiver mais um resistor aqui. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte: eu posso calcular desses dois, descubro o valor aqui, que é 5, e associo 5 ohms com esse próximo resistor aqui, que pode ser 15 ohms, sei lá quantos ohms. Então eu acho primeiro aqui com essa fórmula, e depois acho 5 ohms e combino esse 5 ohms com esse 15 ohms aqui com essa mesma fórmula. Eu vou fazendo isso de 2 em 2. Mas é como a pessoa preferir. Se ela quiser usar essa fórmula aqui, ou se ela quiser usar desse jeito, essa fórmula aqui. Então tá, pessoal. Aí eu falei já de resistores em série, resistores em paralelo, e agora associação mista. A associação mista, ela vai ser a gente vai calcular por etapas, tá, pessoal? O que eu faço? Eu calculo primeiro esses dois resistores em paralelo, acho o resultado da resistência equivalente aqui, digamos que é 10 ohms aqui, 10 ohms aqui. Eu tenho uma resistência equivalente de 5 ohms e somo com essa resistência, com a resistência que está em série com esse conjunto aqui. Então veja bem, eu calculei a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo e somei com a resistência que está em série com esse conjunto. Então é assim que a gente calcula a resistência equivalente de circuito misto, por etapas. Primeiro calculei aqui, achei 5. Depois olhei aqui, 15 ohms. Eu sei que circuito série se soma, as resistências se somam, então 5 ohms da associação em paralelo mais 15 ohms, eu tenho uma resistência equivalente de 20 ohms. Certo? Eu acho que de resistência equivalente, resistência equivalente, era isso. Eu acho que o vídeo está ficando muito extenso, mas eu acho que ainda dá para explicar alguma coisa e deixar alguma coisa para a aula seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu só vou dizer o que é magnetismo e eletromagnetismo, e depois a gente estuda esses outros tópicos numa outra aula. Magnetismo, todo mundo já brincou com ímã, pegar o ímã e se aproximar, às vezes ele se atrai, dois ímãs se atraem, às vezes dois ímãs se repelem. Então ali eu tenho uma força, né, nos ímãs. Essa força é chamada de força magnética. O ímã é composto de dois polos, polo norte e polo sul. Aí vale o que? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então se eu colocar outro ímã aqui próximo, com polo sul aqui e norte aqui, eles vão se repelir, eles vão se afastar um do outro. Eu vou tentar grudar eles, mas vai existir uma força ali impulsionando para fora eles. Quando os polos são diferentes, isso vale também, ó, se eu tiver um ímã aqui com o polo norte aqui, o norte com norte também se repele.
Agora, norte com sul se atrai. Eu vou ter uma força de atração aqui. Aqui é uma força de repulsão. Aqui eu vou ter uma força de atração entre polos diferentes, né? O que acontece no ímã? O ímã tem um campo magnético. O que é esse campo magnético? As moléculas dele se associam lá de tal forma que elas se orientam para um mesmo lado, e eu tenho aqui um campo que é a abrangência da atuação do ímã. Na verdade, essa abrangência é infinita, né? Mas à medida que vai se afastando do ímã, ela vai ficando rarefeita, vai perdendo a força. Então, quanto mais próximo dos polos aqui eu tiver, maiores vão ser as forças. Pessoal, eu vou revisar esse assunto para a gente continuar falando na próxima aula. Magnetismo, depois entrar em eletromagnetismo. Por que eu estou falando de magnetismo? Porque o magnetismo, e principalmente o eletromagnetismo, é muito importante na eletricidade e está presente em diversas situações nos nossos circuitos, nos nossos equipamentos. Então é muito importante falar sobre isso, magnetismo e eletromagnetismo. Então esse seria um ímã, um ímã permanente. Não é um ímã onde eu emprego o eletromagnetismo. Um ímã onde eu empregaria o eletromagnetismo, eu teria o que acontece. Depois, na próxima aula, eu vou explicar melhor. Quando eu tenho uma corrente elétrica circulando um condutor, aparece nesse condutor aí um campo eletromagnético que vai estar aqui, em torno dele aqui. E aí isso, pessoal, foi uma descoberta sensacional para a eletricidade. Por quê? Porque a partir daí se consegue transformar energia elétrica em energia mecânica. É o princípio de funcionamento dos motores. Então tá tudo mais ou menos aí. Pessoal, eu acho que a aula ficou extensa para hoje. Então eu queria agradecer e dizer até a próxima. Valeu!